Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Advocacia em Destaque do Instituto Veloso de Mello. Meu nome é Tatiana Delagna e antes de apresentar a convidada de hoje, eu queria agradecer a participação do nosso secretário-geral do Instituto, Dr. Kiko Omena. Sempre um prazer estar aqui com vocês e uma honra recebê-la aqui no nosso podcast. Doutora Caroline Sena nasceu e formou-se em Brasília. É filha de comerciantes que, mesmo sem ter instrução acadêmica, se esforçaram bastante para tornar sua filha advogada. Hoje, com quase 20 anos de profissão, é a atual presidente da Associação Trabalhista aqui do Distrito Federal. Doutora Caroline, seja muito bem-vinda ao nosso podcast e muito obrigada pela sua participação, aceitar o nosso convite de estar aqui. É uma honra para mim, Tati, né? É difícil, porque quem é Caroline é Carol, e quem é Tatiana é Tati, mas então, muito obrigada pelo convite. O Veloso de Mello, a advocacia e agora o Instituto Veloso de Mello tem a minha admiração e respeito. Obrigada, doutor Kiko também, doutora Tatiana. É uma honra poder contribuir com a advocacia de alguma maneira. Espero que a minha história possa despertar uma força interior que às vezes está um pouquinho apagada, né? Com certeza. O objetivo do podcast é esse. O Instituto, né, ele quer realmente levar informação, conhecimento e histórias inspiradoras como a sua para a advocacia em geral. E, como eu falei, é uma honra ter você aqui. Muito obrigada. Vamos tirar a formalidade, né? Claro, doutora nem tá no meu nome, no meu sobrenome, tá só Carol mesmo, pode me chamar de Carol. Mas vamos, só um pouquinho. Só um pouquinho, né? Só um pouquinho, tudo bem. Doutora Carol. Carol, conta pra gente o que fez você decidir ser advogada numa profissão que, quando você começou, além de ter menos mulheres, né, era um ambiente predominantemente masculino, né, como eu tô falando, mas você não tinha nenhuma pessoa na sua família que tivesse essa vertente para te inspirar ou para te motivar, né, como você colocou pra gente, seus pais, comerciantes, mesmo sem instrução, ralaram para poder fazer você chegar até aqui. O que foi que te levou para a advocacia? Eu acredito que a gente já nasce um pouco predestinado para algumas coisas, né? Eu sempre fui uma criança muito falante, muito envolvente, no sentido de envolver as pessoas em torno de uma causa, na defesa de alguma causa, sabe? Então, aquilo para mim parece que já veio comigo, né? A advocacia meio que nasceu comigo um pouquinho. Eu costumo dizer, nasci no mês de maio, no mês do trabalhador, e aí até a vertente do que eu decidi escolher para minha vida casou e coincidiu. Mas fui uma criança extremamente ativa, falante, um pouco até líder, a mais velha praticamente da minha família. Eu saí de Brasília muito nova para mudar para o interior do Tocantins, então eu morei durante 10 anos no Tocantins, parte da minha infância e início da minha adolescência. E precisei sair de casa para estudar com 14 anos de idade, porque no município onde a gente morava não tinha um ensino médio adequado e meu pai me liberou para estudar fora. Então não foi uma jornada muito fácil. Quando eu comecei a prestar vestibular aqui em Brasília, bom, antes disso é até importante dizer que na época que eu fiz vestibular, a situação era muito diferente da que a gente tem hoje. Não existia PAS, não existia Enem, não existia nada disso. Então, entrar numa universidade pública era ainda muito mais difícil, ainda era muito mais segregador, porque, de fato, coroava, né, todos aqueles que tinham acesso a uma educação extremamente rígida, valorosa. Não que a minha não tenha sido, mas eu não tive instrumentos para passar na UNB, por exemplo. E mesmo nas universidades particulares, na época eram poucas, né? Muito poucas. Muito poucas. E na Católica, que eu também fiz vestibular, eu cheguei naquela época, a Católica te possibilitava 2 cursos, você escolhia 2. Eu sabia que eu seria uma profissional de fala. Então eu tinha colocado, na época, direito e jornalismo. Eu sabia que a fala envolveria toda a minha vida. Foi essa a razão. O ideal de justiça, que sempre me permeou muito desde criança. Nunca me esqueço de um detalhe na minha vida. Eu tinha 5 anos, ainda morava aqui em Brasília. Eu tinha acabado de ganhar um brinquedo e eu estava na garagem da minha casa. Eu morava ali no núcleo Bandeirante, que se chama de Divinéia, na verdade, onde eu morava, onde eu nasci.
e passou uma criança pobre, sozinha, andando, e a minha casa tinha grades, e eu estava com um brinquedo, e eu falei, vem cá, faz favor, vem cá. E essa criança veio. Eu falei, você quer esse brinquedo? Quero, toma, porque para mim todas essas pautas sempre mexeram, sabe? Na minha Estiveram vida sempre sempre presentes. me marcaram muito. Então eu acredito que essa ânsia pela justiça, essa ânsia por agregar. Eu era criança que, por exemplo, estava no meio de uma fazenda, numa roda de uma fazenda, eu pegava o filho do vaqueiro, uma criancinha, e ia dançar forró. Eu não escolhia nem a cor, nem a cor que a roupa dele estava. Eu tenho uma foto muito representativa desse momento, que sou eu, pequenininha, dançando forró, e a roupa dele toda rasgada e ele todo sujo. E aí a minha mão e a dele, uma branquinha e outra preta. Então, para mim, esse aspecto fez muito parte, muito, sabe, foi muito presente na minha vida, dentro das minhas escolhas internas, desde muito pequena, o que me fez acertar na escolha do direito como profissão e como meta de vida. Você fez faculdade, você fez opção, né, comunicação, como você falou, para jornalismo, porque você já identificava ali essa sua vontade, né, de falar, né, como você Isso. falou, né? Mas depois que você escolheu advocacia, que você iniciou a faculdade, em algum momento você teve dúvidas? A verdade é que a dúvida nasce quando você se depara com a desigualdade das oportunidades. Então, na época que eu fiz a faculdade, eu tinha poucas escolhas de universidade particular, e naquela época era também feito um vestibular mais severo. Então era CEUB, a UDF, católica, e o IESB estava ali também. Eu cheguei a prestar vestibular no CEUB e na católica. Quando eu passei no CEUB, eu fiquei no CEUB. Na católica eu também passei, eu tinha colocado direito em primeiro lugar e comunicação em segundo plano. Enfim, passei, e eu nunca me esqueço que o valor daquela mensalidade era R$ 627 já naquela época, 2000, 2001. R$ 627 era muito dinheiro para mim, porque, como eu disse, eu saí com 14 anos de casa para estudar. Eu morei 1 ano em Palmas, que é a capital do Tocantins. Depois eu voltei para minha cidade natal, que é Brasília. Chegando aqui, eu voltei a morar com alguns familiares. E não foi fácil essa jornada também, porque muitas vezes eu ficava sozinha, né, muito sozinha nessa trajetória de pegar a van e estudar, às vezes voltar sozinha. Tinha educação física muito tarde, então minhas escolhas não poderiam, como eu disse, ser UNB. Eu passei no CEUB, quando veio a mensalidade 627, eu me deparei com a realidade, que era aquela: meu pai e minha mãe não tinham condições de pagar. Uma tia, aí eu vi que tinha o FIES, eu fiz o FIES, mas o FIES só sai no final do primeiro semestre, então todo o meu primeiro semestre de Direito precisou ser pago. Nunca me esqueço que quando a minha mãe e meu pai acabaram se separando, eu já estava ali um pouco antes de ingressar na faculdade, e eu trabalhava numa loja para ajudar minha mãe, e aí ela falou assim: filha, você vai fazer sua faculdade. Então, sai da loja. Mãe, eu preciso te ajudar. Não, saia e faça a sua faculdade. O primeiro semestre eu paguei, nós pagamos, né, de alguma maneira, mas o meu pai falou: não vai ter condição mais. Consegui o FIES. Naquela época, o FIES abarcava apenas 70% e tinha necessidade de um fiador. E achar um fiador, né, tudo conspira, assim, a dificuldade é muito grande para você realmente estudar. Minha tia foi minha fiadora, não foi fácil. Eu tinha que achar os outros 30%, porque até 30% da mensalidade não era simples de pagar. Não tinha, obviamente, carro. Morava numa cidade satélite que é legal, que é o Guará, mas numa quadra que era um pouco perigosa, mas eu acho até que até os traficantes da quadra meio que identificaram a necessidade desses jovens de estudar, e meio que protegiam, não sei, Deus também me protegeu muito nesse período. E foi isso, não foi uma facilidade na vida. Eu tive que fazer muitas vezes as provas de universidade, não podia tirar nota baixa, então sempre fui uma boa aluna, e já fiz várias vezes a prova, encharcada pela chuva, pelo suor e muitas vezes pelas lágrimas também. Mas uma das minhas características, daquela criança falante para adulta falante, estudante falante,
foi que muitos professores marcaram, me identificaram. Eu não fui uma aluna imperceptível nessa trajetória, mesmo com os meus colegas, filhos de ministro de Estado, de ministro Supremo do STJ, etc. e tal, não compreendessem como uma pessoa sem dinheiro, sem carro, sem nunca ter na época, nem conhecia o mar, nem tinha andado de avião, eu era meio que um alienígena no meio do Uniceub daquela época. E aí, voltando, né, para a questão, você chegou a pensar em desistir da advocacia? Não, eu fiz a faculdade e pela dificuldade eu sabia o seguinte, que não seria muito simples, e aí eu queria só puxar esse gancho, Tati, que é o fato de que naquela época as faculdades tinham os estágios obrigatórios, ainda tem, e só que na minha época eu não pude fazer estágio em escritório, que a grande maioria dos escritórios, numa época em que você tinha que fazer carga física de processo, pedia um carro. Então, como é que eu iria estagiar em um escritório? A falta, isso foi um agravante na minha vida, porque a falta de um estágio em escritório de advocacia meio que me apavorou um pouco. Eu via todo mundo tendo contato com o dia a dia da advocacia, que era o que eu queria. Talvez eu não tivesse focada no serviço público, e eu tinha que estagiar apenas em órgãos públicos, porque eu precisava pegar os 30% para pagar. Então você já sabia que você queria ser advogada? Eu sabia que eu queria ser advogada, mas eu sabia que não seria fácil para mim, porque eu não fui uma pessoa que teve oportunidade de estagiar. E outra coisa também que acabou reverberando na minha vida, o fato de não ter conseguido estagiar, obviamente, eu comecei num escritório pequeno assim que eu me formei, ganhava super pouco também, mas eu quis, sabe, enfrentar, porque eu tinha os vícios do Ministério Público, que não se aplicam ali, né, vício que eu falo no sentido não pejorativo, mas no sentido da atuação, que é totalmente distinta. Então, muitas vezes eu tinha uma cabeça meio de Ministério Público pelo estágio durante todo o tempo, e não tanto uma cabeça de advocacia. Eu também iniciei a profissão sem o carro, porque eu não tinha, não tinha condições, mas desistir mesmo nunca foi uma opção para mim, não. Eu enfrentei de um jeito realmente muito surreal pela realidade que eu tinha e o que eu tinha que enfrentar. Logo que eu saí da faculdade, eu tinha uma dívida gigantesca de fiéis, o que também não é fácil. Então, não é simples você pegar e falar, agora eu desisto. E eu vi muita gente migrando para outras coisas, mas eu falei, eu não sofri tudo que eu sofri, eu não me formei como me formei numa faculdade que é referência aqui no DF, sendo uma boa aluna, tendo um histórico acadêmico de notas boas, tendo o carinho de muitos dos meus professores até hoje, para eu falar que eu não vou viver da advocacia ou de algo no direito. Foi isso. E essas dificuldades, para muita gente, afastava cada vez mais dessa vontade que você tinha de advogar, né? Exato. Eu acho que assim, hoje o mundo mudou muito, né? São muitas as faculdades. Eu fico muito preocupada porque eu acho que há uma mercantilização do ensino muito grande, e quando você frustra a ascensão pelo saber, é muito ruim, porque se você não é bem preparado, você, obviamente, nem com dinheiro vai ser simples a sua vida. Muito menos se você não tiver dinheiro e respaldo familiar, que é o meu caso. Durante a minha trajetória na faculdade, meu pai teve o primeiro câncer agressivo e eu tinha que ficar entre Brasília e Goiânia para acompanhar o meu pai. Lembrando com pais separados, então minha mãe tinha que trabalhar no comércio, uma jornada, como vocês sabem, extenuante de quem trabalha, e minha mãe trabalha até hoje no comércio, né, e numa jornada extenuante, mas o meu primeiro ano de faculdade de Direito, para você ter noção, não tinha computador, a gente não tinha dinheiro para comprar o computador, e eu tive que entregar um dos trabalhos escrito à mão, e os professores nunca se esquecem disso, por conta realmente da força de vontade de estar ali, até que a minha mãe saiu de uma loja, e com a rescisão, ela comprou o computador. Gente, não foi com nada, mas o computador ela comprou.
E aí foi assim que eu comecei a fazer os meus trabalhos no segundo semestre. A partir do segundo semestre, não, a partir do terceiro semestre eu conseguia não ter que ir ou para a faculdade para procurar os computadores da faculdade, porque também não era simples, você se deslocar várias vezes por conta do valor das passagens, ou fazer na casa de alguém. Então, isso foi uma experiência muito... Mas um desafio superado, né? Foi um desafio superado. Carol, como que você chegou na área trabalhista? Pois é. Foi muito interessante, porque foi o que eu estava dizendo aqui. Acho que desde pequeno eu tinha um pouco desse contato com pautas mais sociais, mais de direito, né, que envolve muito aquilo que você enxerga no seu dia a dia, mas tem a minha mãe e tudo mais. Eu nem comecei necessariamente dentro da área trabalhista, porque quando a gente se forma, a gente vai pegar a primeira oportunidade que a gente tem para entrar no mercado de trabalho. Então, meu primeiro trabalho na advocacia foi numa empresa administradora de condomínios. Então, seria, a rigor, o direito condominial que faria parte, direito civil, etc., processual civil. Até que, nesse primeiro lugar que eu trabalhei, olha que coisa interessante, foi por conta de um banheiro que a minha vida mudou. Esse lugar não tinha muita gente e era muito difícil usar o banheiro. E eu encontrei, um belo dia, uma amiga de faculdade, só que a gente pegava a mesma van, ela era do jornalismo e eu do direito, juntava uma van para ir para o Guará, com totalmente plural, psicologia, direito, etc. E aí eu falei assim, nossa, Dani, tá muito ruim de usar o banheiro, eu passo o dia passando mal. Ela, não, vem para cá, almoça aqui tem micro-ondas, você usa o banheiro quando você quiser e tudo bem. E aí eu fui. E aí, determinado dia, ela falou assim, olha, vai surgir uma assessoria jurídica na federação desse sindicato aqui, você não quer que eu te indique? Eu falei, pode me indicar, mas quando eu fiz a faculdade, os últimos anos no CEUB, você tinha que optar ou por civil, ou por penal, ou por trabalhista. Eu não optei por trabalhista. E quando eu comecei a prestar o exame de ordem, todo mundo dizia assim, não, trabalhista é muito mais simples, os prazos são 8 dias, é tudo muito mais simples de você passar na ordem. Mas eu não tinha visto praticamente nada de direito do trabalho, de processo de trabalho, né, que não tem processo de trabalho, mas assim, lá eles faziam um pouco de ajuste para o processo. E aí a minha irmã, que ela estudava na UDF, minha irmã é mais nova que eu, e fez um ano a menos que eu, né, no caso, ela estava um ano a menos, ela me deu algumas dicas do que ela estava aprendendo naquela época na UDF. Então, eu fiz a minha prova da UAB no direito do trabalho, mas eu fui começar a trabalhar com o direito civil e condominial, que era a oportunidade que eu tinha. E aí, surgiu a vaga no movimento sindical, que eu também não fazia ideia do que era. E essa mudança virou a chave da minha vida. Foi ela que acabou te levando também para essa vertente de... Sindical, e serviço público e trabalho. Os três. Foi. Carol, você também é conselheira distrital de direitos humanos. Tem muito a ver, né, essas pautas trabalhistas, sociais, com direitos humanos, mas o que foi, como é que você chegou lá? Foi muito interessante, porque eu até levei meu sobrinho comigo no dia da eleição. Eu cheguei lá por intermédio da própria ATDF. Conta pra gente primeiro, porque eu acho que muita gente não sabe, porque o advogado sabe muito como é que faz presidente de associação, OAB, mas como que explica para quem não sabe, como que é o processo para você ser uma conselheira distrital? O processo você tem que reunir todas as suas certidões possíveis, né? Você tem que ter, eles fazem um checklist da sua vida, do ponto de vista administrativo, penal, civil, eleitoral, você envia todas essas certidões e se candidata, né? Porque nós temos vagas de conselheiros que são do Estado, né, do Distrito Federal no caso, e as vagas da sociedade civil. Eu ocupo a vaga destinada à sociedade civil. E aí você faz a sua apresentação, você diz quais são, né, qual é a sua vida, o que você pensa, alguma coisa, e aí isso tudo, nessa reunião de possíveis candidatos, nisso tudo eles entram num escrutínio ali na mesa secreta, né, secreta o voto, na verdade, eles participam desse escrutínio e escolhem
esses conselheiros. Na verdade, escolhe? todo mundo lá que está ali na eleição, todo mundo que participa da eleição, então todos os candidatos ali, mais a mesa, vota a partir daquilo que você apresenta no dia da apuração. Aí todo mundo tem uma ficha, você tem direito a escolher alguns nomes. Os mais votados, eles ficam como conselheiros titulares, os menos votados ficam como conselheiros suplentes. E aí eu entrei na vaga da sociedade civil para a TDF. Mas quem vota? Quem escolhe? Os conselheiros, os possíveis candidatos ao Você, então, conselho, como eu também candidata, como você também candidata, vota. eu ouvi todo mundo, e aí dentro daquilo ali eu votei nos nomes que eu achava que Seriam os né, ideais. porque a parte da sociedade civil é que é assim, porque a parte do Estado é distinta, é o Estado mesmo É uma escolha política. que vai fazer a indicação, mas nós não, nós somos eleitos entre nós mesmos, e aí os mais votados ficam como titulares e os menos como suplentes. Nesse sentido, Carol, eu queria que você mostrasse para a gente, né, desse uma referência de como que a advocacia ela influencia tanto a sua participação lá na TDF, Sim. quanto no próprio Conselho, né, Distrital de Direitos Humanos. né? Como que isso, como que a advocacia ela reflete nisso e o que que isso traz para você na sua profissão de advogado? Eu queria fazer só um retorno para dizer o seguinte para quem está ouvindo a gente. Acho que a chave, o importante na profissão, além de você não desistir, é você também não perder de vista a necessidade que você tem de tentar romper com os medos da fala, a parofobia, que a maioria chama, e tentar romper, principalmente hoje, com os desafios que é escrever de próprio punho, que é escrever um vernáculo correto, não é necessariamente um vernáculo rebuscado. A gente precisa compreender que, como porta-voz, né, do seu cliente, você tem que ser o mais didático possível e não o mais complexo possível. Então, hoje, a complexidade, isso tudo permeou a minha vida. Falar, escrever bem, e quando eu comecei a minha profissão, sozinha, ciente de que eu não tinha nenhum padrinho, eu comecei a frequentar a minha casa, que eu não conhecia. Nem comecei pelo ABDF, comecei pelo Conselho Federal, participando de alguns debates ali. E ali eu ia sozinha, sempre, quase sempre sozinha. Tudo isso, você também procurar participar de alguma comissão, de alguma roda de debates, isso vai despertando em você, primeiro, a coragem de você acessar grupos que são muito poderosos, com certeza. Isso é um choque de realidade também para qualquer jovem advogado. Você encontra as pessoas mais velhas, às vezes essas pessoas que têm grandes escritórios, grandes nomes, e você não sabe o que você está fazendo naquele meio. Mas se eu hoje sou a presidente da associação, é muito por conta da coragem que eu tive de acessar o núcleo duro, talvez, da advocacia, que é o núcleo de decisões da advocacia. Não acessei só, assim, acessei primeiro porque eu sabia que eu precisava entender como funcionava tudo isso para ver se o networking me ajudava a progredir. A Federação Nacional do FISC, então o movimento sindical, foi também um grande laboratório para mim, porque eu entrei e logo de cara eu tive que fazer a primeira viagem de avião. Foi a primeira vez que eu conheci o mar por conta do meu trabalho. Foi a primeira vez que eu andei de avião. Eu tenho medo de avião até hoje, mas eu não deixo de voar para canto nenhum, mas sempre tive. Viajei sozinha. Aí existem os enfrentamentos do movimento sindical e o movimento da própria advocacia ser extremamente masculino e extremamente machista. E eu fui enfrentando. Eu tive que organizar um grande encontro jurídico muito nova, com advogados extremamente experientes. A gente poderia, na lógica, recuar por entender que, poxa, eu sou uma recém-formada, eu não vou dar conta de enfrentar
todos esses advogados monstros que já estão no mundo aí há tanto tempo. E às vezes até pensar equivocadamente não é meu lugar. Não é meu lugar. E eu não deixei isso acontecer. Eu também tive muito apoio do meu esposo, porque eu me lembro que as dificuldades que eu sentia, principalmente de ordem de gênero, ele foi um grande parceiro para dizer: não desista, você vai conseguir engrossar o seu casco, porque eu pensava assim: olha, se para eu conseguir alguma coisa, porque eu não tenho sobrenome, eu vou ter que, sabe, entender a lógica do ser humano, às vezes muito assediadora, muito machista. Eu queria recuar e me esconder, e ele me ajudou muito a não me esconder, porque eu sabia que eu não conseguiria. Então, o movimento sindical me fez poder abraçar tudo aquilo que eu sempre gostei, que é o direito do trabalho, o direito no serviço público, a defesa de direitos mesmo. E aí eu já fazia parte de algumas comissões, comissão de direitos humanos, visitava presídios, depois eu fiz comissão de direito sindical, participei como diretora na gestão do Juliano, né, na gestão do Ibanez eu participei, na gestão do Kiko Caputo eu participei das comissões, e assim, sozinha, às vezes de ônibus, quando eu não tinha carro, às vezes de carona, mas eu entendi que era necessário fazer um circuito e conhecer as pessoas e ter coragem de acessar as pessoas. E assim, eu logo entrei na Associação da Advocacia Trabalhista, né? Me associei a pedido de uma amiga, Elise, aí virei conselheira e hoje eu sou presidente, não porque lá atrás eu falei quero ser a presidente da associação, não, mas por entender que onde você estiver, você tem que fazer o seu melhor. E é assim que eu tenho feito na minha vida. Hoje, por conta do movimento sindical principalmente, eu conheço gente no Brasil inteiro, a advocacia do Brasil inteiro me conhece porque a gente tem os núcleos, né, em cada estado da federação, e é muito impressionante para mim que assim, dentro da minha história de vida, das dificuldades que eu tive na minha vida, eu tivesse hoje os acessos que eu tenho. Eu fui andar de avião a primeira vez aos 26 anos, eu fui conhecer o mar aos 26 anos, eu não tive quase nenhuma das oportunidades que a grande maioria das pessoas tem, mas eu tive que encontrar os meus espaços, e para encontrar os seus espaços, você precisa sim ser destemido, ousado e corajoso. Carol, o doutor que colocou uma coisa interessante aqui, que é a ideia da gente acreditar que não faz parte daquilo ali, né? Então, você falou uma coisa forte para mim, que olha, eu fui ali, comecei pelo Conselho Federal, a gente já destacou até aqui em outros episódios o quanto é importante, né, essas entidades, né, essas associações, para que a gente crie os relacionamentos que são necessários para os exercícios da profissão. Mas, e aí você coloca, olha, e aí eu estava ali no meio dos poderosos, tentando, porque na verdade você já fazia parte daquilo ali. Mas às vezes a gente tem, né, essa ideia pré-concebida, o discurso majoritário do momento, enfim, né, que acabam também nos limitando. Sim. Então eu queria te dizer, antes de fazer outra pergunta, é que contra a maré que você coloca aqui, olha, eu não tive dinheiro, não tive dificuldade, sou mulher, você já fazia parte disso, porque você se colocou e fez parte disso, você fez acontecer, o mérito é seu, e todas as pessoas que vêm aqui, a gente vê isso, né, que quando ela quer, ela vai e faz acontecer, e você é um exemplo nesse sentido, foi por isso, né, que a gente viu você como uma pessoa que iria inspirar o advogado ou advogada que está nos assistindo, pensando, olha, eu posso não fazer parte disso aqui, mas você está mostrando para a gente que mesmo quando a gente acredita que não faz parte, a gente já está ali se quiser. Né? Então, eu acho muito gratificante como advogada, como mulher, ver você alcançar tudo que você alcançou, mas eu acredito também que essas ideias que a gente preconcebe, que a gente agrega e assume que não são nossas e que às vezes possam nos limitar, elas têm que ser também escanteadas e combatidas. Sim. No sentido de dizer, não, eu estou aqui, eu faço parte, Exato. e eu
posso e vou fazer acontecer. Porque eu não conhecia o mar, eu não viajava, mas agora eu vou fazer. Mérito seu esforço, com todas as realidades que você enfrentou. Verdade. Agora, Carol, eu quero saber alguma situação inusitada. Eu quero saber muito uma engraçado. situação que você depois, sabe assim, aquela coisa que acontece na hora, e a gente às vezes até chora, mas aí quando a gente passa o tempo, vai, reúne com a família, com os amigos no Vira dia de história domingo, e vira aquela piada do final de semana, do almoço de domingo. Pois é. Quando eu falo em você ser ousado e corajoso, é porque justamente quando eu saí do movimento desse escritório de assessoria condominial, né, direito condominial, para entrar no movimento sindical, eu entrei no movimento sindical de segundo grau, então, obviamente, os tribunais superiores começaram a fazer parte do meu dia a dia. O que aconteceu comigo? Eu não pude ficar ali no primeiro grau. Aí, eu era praticamente eu tinha acabado de entrar ali na federação e tinha uma pauta muito bombástica logo no Supremo. A pessoa sem carro, e aí todo mundo te chamando de doutora como se você fosse assim, o suprassumo, né, da sapiência humana ali naquele Chega e estufa o momento. peito, né? E eu preocupadíssima, porque eu me lembro de ter ido lá na Feira do Guará, eu comprei uma roupa, um terno marrom tá até na moda agora, mas naquela época eu comprei um conjuntinho marrom, era o que eu tinha para comprar na época. E aí fui para essa audiência no Supremo Tribunal com os ministros. Gente, foi muito engraçado. Aí fui eu e 2 auditores fiscais tributários, extremamente inteligentes. Eu falei, como é que ele está achando que eu sou advogada deles, se eles estão sabendo isso tudo muito mais do que eu? Só que eu tinha que representá-los ali. E aí romper com a dinâmica daquilo que você nem imagina que vai viver, que é já de cara ingressar no Supremo. E o mais engraçado é que na volta já era muito tarde e eu tinha que pegar o ônibus. E aí a gente voltando no táxi, eu falo assim, não, era Gustavo e Alberto, os auditores. Para o táxi aqui, porque eu tô vendo meu ônibus. Eu saí correndo e perdi meu blazer, gente. Aí, assim, até hoje, meu blazer caiu, porque eu tive que entrar no ônibus né, sabe, e embora, né, para minha casa de ônibus mesmo, depois de sair de uma audiência no Supremo Tribunal Federal, em que os ministros certamente achavam que, né, que eu estava entendendo, que eu não tinha essa vida, né, Sim. essa história de vida. Até hoje, eu conheço o Gustavo é um querido, é um amigo, e ele fala assim, nossa, nunca me esqueço, para o táxi, eu tô vendo meu ônibus. Ai, por favor, para o táxi aqui, eu tô vendo meu ônibus, e saí correndo, como eu sempre fiz na faculdade, né, saí correndo, e a minha sorte é que meu nome é Caroline, então na faculdade eu nunca deixava inverter a ordem, eu falei, não tenho culpa se você se chama Zanoni, Zélia, né, Tatiana, meu nome é Caroline, e aí fazia diferença demais, porque quando não dava tempo, eu deixava o meu nome, mas às vezes dava e eu conseguia pegar o ônibus no período, antes de falar presente. Mas até chegar no último, eu já teria perdido o ônibus, com certeza. E tem outra coisa também, né, Carol? A gente tem uma concepção de si próprio, mas o outro que está ali do outro lado, ele não sabe. Nem sabe, né? Então você tem que chegar e às vezes a gente tem que se virar mesmo nos 30, fazer acontecer. Mas essa ideia da gente também ter em mente que o outro não sabe das nossas fragilidades também é importante. Porque a gente também não precisa se expor e nem entregar, né? Não dá para entregar tudo, né? Nesse caso foi muito interessante, eles até ficaram sabendo dessa fragilidade. As outras fragilidades, eu acho que também a advocacia ela é muito jogo de cintura também. Porque, obviamente, nenhum de nós vai compreender tudo, mas as nossas fragilidades, como a Tati disse aqui, não precisam ser necessariamente expostas. E aí você precisa, obviamente, ter um jogo de cintura naquilo que você não domina muito bem, para que você não exponha a sua fragilidade naquele momento. É óbvio que a minha trajetória, ela tem muito a ver com a coragem que eu sempre tive de enfrentar muitos dos desafios, sabe?
desafios por ser mulher, por ter sido, na minha profissão, muito assediada também, tanto assédio moral quanto assédio sexual, e até mesmo agora mais velha, quando você pensa assim que você já rompeu com esse ciclo de assédio. Recentemente eu passei por um outro novamente, e foi um gatilho enorme, mas entender também que você não pode recuar diante de nada daquilo que você se propôs a fazer e acreditar. Lutar por você, lutar pelo outro, fazer boas conexões, mas entender que fazer conexões não é você ser invasivo nas suas conexões e nem querer tirar proveito puro e simples das suas convicções. Eu me recordo que a primeira coisa que eu falei quando eu me formei é que eu não queria ser, na época estava na moda O Advogado do Diabo, o filme. Falei, não, eu não quero tudo para conseguir na minha profissão, eu não vou abrir mão dela, mas eu não quero abrir mão daquilo que eu acredito. Não precisa. E não precisa, de fato, você pode e deve manter sua integridade e conseguir ascender, ainda que alguns ascendam a passos mais largos, outros ascendem, que é o meu caso. Eu não tenho, eu não sou uma mulher milionária, mas eu sou uma pessoa, graças a Deus, que vive da minha profissão, que era aquilo que eu desejava. Eu sempre desejei viver daquilo que eu escolhi, porque eu estudei com muita dificuldade. Eu não abri mão de dizer para o mundo afora que eu sou advogada e esse é o ideal e a vida que eu escolhi para mim. E até hoje, para as pessoas que estão aqui nos assistindo, eu quero dizer que eu tenho inúmeros medos, que minha barriga ainda fica cheia de borboleta várias vezes, em várias oportunidades, em várias audiências, em vários momentos, mas eu respiro fundo e eu vou à luta, porque o que a vida quer de nós é coragem, não, né? A Coralina diz isso muito bem, e sem coragem a gente não consegue realmente avançar. Se quer ser a presidente, a Tati me perguntou se eu tinha dúvidas, eu cheguei a duvidar que eu pudesse sim ser presidente da Associação da Advocacia, não por competência, mas por ausência de nome, por ausência de nome, de parte financeira, parte hereditária, né? Porque Brasília ainda tem esse diferencial, talvez mais do que nos outros lugares do Brasil. Brasília é uma cidade que tem muita história familiar envolvida, e é porque tem tribunais, todos os tribunais estão aqui, então é filho de ministro, é filho de advogado de muitos anos, e aí vai perpetuando. A própria ATDF, você tem histórias de pais para filhos, estão muitos pais e filhos ali, né, naquele circuito. E eu falei, gente, a vida não me possibilitou iniciar a minha profissão diretamente ali na Justiça do Trabalho, já no balcão. E isso, a verdade também, mesmo que você não possa apresentar todas as coisas, mas é importante você ser verdadeiro também. Mas aí entrou algo muito importante para mim. Eu sabia que tinha muitos advogados que tinham muito mais balcão do que eu, mas eles não tinham as mesmas conexões que eu. E aí você percebe que a advocacia é plural. A advocacia é uma pluralidade que faz com que você perceba que não basta você ser um bom peticionador, não basta você ter um domínio técnico, você precisa ter um domínio, sobretudo emocional, um domínio relacional, um domínio de fala, de corpo e até de alma também. Carol, geralmente eu finalizo pedindo uma dica, mas a sua história, como um todo, ela já foi assim, foram várias dicas para quem está aqui assistindo a gente, para quem está te ouvindo. Então, eu quero te agradecer. Eu não vou te pedir mais nenhuma dica, eu quero te agradecer e te dar os parabéns pela sua história, pelas suas conquistas, porque você confirmou uma crença para mim que eu sempre tive, que todas essas dificuldades é que fazem as pessoas serem o que elas são. E apesar de todas as ideias pré-concebidas que você tinha, nas quais você foi inserida, você mostrou que não é necessário sobrenome, não é necessário herança. E você chegou até emocionada. É bonito mesmo essa história. Mas você foi contra a corrente e você, apesar de dizer ao contrário aqui, falou, olha, foi muito difícil porque eu sou mulher. E quem me conhece sabe que eu sou contra esses discursos totais. E você só veio confirmar para mim que realmente é a nossa atitude, é a nossa disposição, é a nossa força de vontade que faz acontecer.
Então eu quero te dar os parabéns, que mesmo você inserida nessas concepções, nessas pautas, que você está trabalhando, que você vive no seu dia a dia, como vários colegas meus, né, que são uma vertente completamente diferente que a minha, mas você veio provar, mais uma vez, que a minha ideia de sucesso é essa. É uma história de conquistas, é uma história de realizações, não apesar das dificuldades, é inclusive por conta dessas dificuldades. Então, muito obrigada por você estar aqui, por você ter tirado um pouquinho do seu tempo nesse momento que você está passando aí com seu pai, mais um problema de saúde, no conselho, presidente da associação, congressos, advocacia, esposa, amiga, enfim, muito obrigada. Tá? Quero agradecer também ao doutor Kiko, que mais uma vez esteve aqui conosco. Obrigado pela sua participação. Eu agradeço e foi um prazer ouvir sua história e aprender um pouquinho com você nesse curto espaço de tempo e tenho certeza que todos que nos ouviram aprenderam muita coisa. Gente, muito obrigada. Boa sorte a todos que estão aí lutando no dia a dia pela sua profissão e pela advocacia. Não desistam dela. Então hoje a gente encerra aqui com essa história inspiradora, emocionante, e no início ela já falou que ia levar lágrimas, sorrisos, alegrias, mas realmente é uma história de superação, e é uma história que mostra para você que está aí que as dificuldades elas vão existir hoje e sempre, mas é a forma como você se porta diante delas que vai fazer a diferença na sua vida. Obrigada.